Legal, estamos começando mais um Veteranos Futebol Clube da FUVESMA, um programa que tem aí o intuito, né, de trazer informações do nosso futebol de veteranos. Hoje estamos aqui com o Matheus Beltrame e vamos falar um pouco sobre a categoria de 65 anos. O último semestre teve competição, uma competição muito aguerrida aí que trouxe algumas equipes como campeãs, mas na realidade todos que estavam ali participando são vencedores. Matheus, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, Matheus. Prazer mais uma vez estar aqui para falar um pouco mais sobre o futebol de veteranos em Santa Maria e sobre o Clube Santa Maria Mustang, atual campeão, aliás, atual bicampeão da categoria 65 anos. Legal. Bom, tu tem aí um trabalho, né, Matheus, de muito tempo já com a categoria, uma parceria grande aí com o pessoal da categoria que chegou agora no 65, já está envolvido até no 75 já, né, Matheus? Sim. Mas na realidade, nós vamos falar um pouco sobre o 65. Foi uma competição no primeiro semestre que reuniu quantas equipes, Matheus? Foram 7 equipes participantes. Nós tivemos o Clube Santa Maria Mustang, a SUVSM, a Associação Atlética Ferroviária, a Associação Figueira, Sintracom, Cerro Azul e São Miguel. 7 equipes participantes. E aí o grande campeão foi o Clube Santa Maria Mustang, que já havia sido campeão no segundo semestre do ano de 2024, vencendo algo que não é comum, a extinta equipe das Dores na final pelo placar de 5-1, inclusive no segundo semestre de 2024, tendo o goleiro menos vazado e troféu disciplina, ou seja, arrematando todos os prêmios possíveis de uma maneira surpreendente, como há muito tempo não se via no futebol de veteranos. E aí deu-se a continuidade para o primeiro semestre de 2025, mantendo-se uma base da equipe, que na verdade ela surgiu há algum tempo atrás. Quando eu e o Marqueto estávamos trabalhando na categoria 65 anos, ajudando a equipe do Quero Quero, que nos tinha feito um convite, porque ele futuramente viria nos ajudar na categoria 70 anos. E aí depois de um semestre, onde nós tínhamos num semestre onde nós tínhamos nos desligado da PUSM, onde o APUSM tinha sido 6 vezes campeão consecutivo na categoria 60 anos, uma delas em parceria com o Montes. Aí houve esse desligamento, aí a gente fez uma parceria com o Dr. Clauton Multimachado, fisioterapeuta Quero Quero, só que a gente tem uma boa relação. E aí depois surgiu a ideia de fazer novamente o Clube Santa Maria, que na verdade foi oriundo de uma ideia, de uma parceria do Marqueto, um empresário Moacir Figueira, despachante Moacir Figueira, que na verdade era atleta da Associação Figueira e teve interesse em retomar o contato com o Marqueto para que se fizesse uma equipe da categoria 65 anos, aí em seguida aí já veio a categoria 70 anos, e aí até o semestre passado nós estávamos como Clube Santa Maria, até que nesse semestre o Marqueto quis resgatar o nome de uma das mais históricas agremiações e vencedora de Santa Maria, que é o Mustang. Então hoje as equipes se denominam Clube Santa Maria Mustang, e o Clube Santa Maria Mustang é campeão da categoria 65 anos do primeiro semestre, tendo também feito de ter 2 vezes o José Carlos dos Santos do Tuco nos 2 últimos semestres como goleador da competição. Então foi montado um projeto do Clube Santa Maria, deu certo, veio o título em 2024, no segundo semestre da Copa Amizade, e repetiu-se essa façanha no ano de 2025, no primeiro semestre. Pois você falou, até eu ia citar isso, a marca Mustang. Isso é uma marca no nosso veterano, né? Mustang é uma equipe que desde o início dos veteranos, ela veio participando, veio fazendo um belíssimo trabalho, vários títulos conquistados, né? Muitos jogadores que estão inclusive jogando em outras equipes hoje passaram pelo Mustang, né? Eu me lembro dessa equipe realmente como uma das mais brilhantes que nós tivemos no início dessa temporada aí de veteranos que já vem há mais de 30 anos, né? Exato. Jogaram nessa agremiação, por exemplo, Eugênio, Ocinho, Soguinha, Chico Fino, outros tantos brilhantes jogadores do futebol de veteranos de Santa Maria. O Chico Fino hoje não joga mais. E era uma época que nós tínhamos um Juventus muito forte com o seu Horácio e outras agremiações que também, o Lucão do Jânio. Então era uma época que era um início do futebol de veteranos, digamos assim. Eu digo que o Marqueto, na verdade, é o precursor, junto com algumas outras pessoas da categoria de 35 anos.
Aí depois do 35 veio o 40 e assim foi indo. Então o Mustang é uma marca que começou no nosso futebol de veteranos e que foi reavivada para os tempos de hoje. Muitos, quando o Mustang parou, muitos foram depois para a equipe das Dores. Muitos jogadores que fundaram a equipe das Dores, e aí, era aquela base vencedora das Dores. Exatamente. E a base vencedora das Dores, e é uma base vencedora com muitos méritos, ela tem origem, de certa forma, no Mustang. É bem como você falaste, o Mustang para e as Dores herda parte daqueles atletas e monta... Parece que era Dourense no início, depois se transformou em Clube Dores. Teve Dores, Dourense, enfim. O meu pai chegou a jogar no Dourense quando uma turma que era ligada mais ao tênis montou uma equipe paralela às Dores, com alguns bons jogadores, inclusive, Caio da Casa, que jogou lá, inclusive. Sim. E a equipe das Dores, ela conquistou um feito inédito. Se eu for na memória, foram 14 títulos consecutivos na categoria 55 anos de forma invicta. Então essa é uma marca que até hoje ninguém alcançou e acho que ninguém mais alcançará no futebol de veteranos de Santa Maria. Então a gente tem algumas marcas, Dores, Mustang, o Clube Santa Maria está fazendo o nome dele agora, que algumas já são eternas, né? Dores e Mustang, e outras tantas acabam se tornando eternas também, porque marcam o seu nome na história do futebol de veteranos. Que está desde o início também. Né? Exatamente. Aliás, o seu Horácio também é uma figura muito importante para a história do futebol de veteranos, máximo respeito à figura dele. Hoje eu convivo na FUVESMA o filho dele, que é o Everaldo, que também é uma figura brilhante. Então, herdou o legado do pai, né, que foi uma figura muito importante. Então, a gente tem figuras que realmente marcaram muito o nosso futebol de veteranos e equipes também que vão marcando sua trajetória ao longo das suas competições disputadas. Sem dúvida, né? Parabéns pela lembrança, quem teve a lembrança de anexar o nome Mustang, né? Essa marca do nosso futebol de veteranos. Essa ideia foi do Marqueto. Essa ideia foi do Marqueto, né? E para nós tem sido muito positivo, porque a gente consegue resgatar a marca Mustang sem deixar de lado o que a gente criou também, que foi o Marqueto chegou a usar uma vez numa Copa Verão, num torneio de 65 anos, que não era junto com a FUVESMA, o nome Santa Maria, e depois o Adi, hoje que faz parte da equipe da SUSM, inclusive, jogava conosco na época e deu a ideia da logo, que foi a logo do Clube Santa Maria Mustang. Então a gente acabou formando o Clube Santa Maria, depois Clube Santa Maria Mustang, e que com certeza vai continuar por muitos anos no futebol de veteranos. Com certeza. Bom, poderíamos dizer assim que é uma equipe que já vem então já na marca com a vitória, né? Que é o nome Mustang. Mas como é que foi a campanha desse semestre do Santa Maria Mustang? Como é que foi o andamento da competição? Primeiro que a categoria 65 anos ela teve um andamento muito bom. Eu hoje sou coordenador, junto com a Thierry, filha do meu amigo César. Grande abraço para ele também, uma figura espetacular, um ser humano. Um cara também batalhador pelo futebol de veteranos, com a família São Miguel. Na época, os coordenadores eram a Thierry e o Juarez. Aí, para esse semestre agora, a pedido do presidente Mauro Juarez, migrou um nequinho para a categoria 70. E sobrou a incumbência e ficou comigo a incumbência com a Thierry do 65. Mas no semestre passado, foi uma situação bastante interessante, porque depois que as Dores parou com as atividades, alguns atletas se dividiram entre Ferroviária, Santa Maria Mustang e a SUSM, basicamente, especialmente Santa Maria Mustang e a SUSM, que no semestre passado disputaram as primeiras posições. Porém, como era uma competição de 2 turnos, e nós tivemos no meio do caminho uma eliminação do São Miguel até por agressão à arbitragem, a competição depois do segundo semestre não teve folga, a SUSM ganhou os 2 jogos no primeiro turno, contra o Santa Maria Mustang, se não me falha a memória, 3-1 e 4-2. Então, a agremiação SUSM era a favorita. Era o time a ser batido. Era o time a ser batido. Tinha ganhado as 2 partidas do primeiro turno. Então, aliás, na primeira fase, né, ganhou a primeira no primeiro turno, jogando com o seu mando na SUSM. A segunda partida, um mando nosso lá no PTB. Uma grande atuação do Moreno, inclusive, naquele jogo, que é um grande jogador por sinal. Então, a equipe da SUSM, ela chegou com uma parceria já constituída
tivesse passado com o Vilmar Tâmara para ser campeã. Ela ganhou os 2 jogos da primeira fase e abriu uma vantagem que o Clube Santa Maria Mustang não conseguiu mais alcançar, mas que acabou ficando na primeira fase em segundo lugar. Eis que na hora de fazer o sorteio, para o bem da competição, Santa Maria Mustang e a Sungs não se enfrentaram na semifinal. Porque senão, uma das ia ficar no caminho. Equipes mais qualificadas da categoria ficaria pelo caminho. Aí deu um confronto Santa Maria Mustang e Figueira. Santa Maria Mustang foi vencedor. E aí depois houve um confronto entre a Sungs e Ferroviária e a Sungs foi vencedor. Como nós temos 7 equipes, apenas 4 passam de fase, então já vai de cara para a semifinal. E no semestre passado foi apenas um jogo de fase semifinal, decidido por regulamento, correto? E aí veio a grande decisão, onde a gente sabia que o Clube Santa Maria Mustang tinha plenas condições de vencer. As derrotas na primeira fase para as Sungs motivaram os atletas do Clube Santa Maria Mustang a ter um comportamento diferente no final. A gente sabia onde a gente tinha errado e onde a gente podia melhorar. E aí, o trabalho foi feito para que a gente pudesse conquistar esse título. Um trabalho que é feito a muitas mãos, diga-se de passagem. Eu não posso deixar de ressaltar mais uma vez a figura do Moacir Figueira, a figura do parceiro Adir Maciel lá de Sobradinho, que é uma figura que o Moacir Figueira trouxe quando formamos o Clube Santa Maria Mustang, ele quis vir jogar conosco, e é uma figura espetacular. Traz geralmente 2 parceiros com ele, né? O Jorge Costa, o Tidico, que é o atleta Sobradinho, muito bom também, e o Sandro Gols lá de Agudo, que é o Sandro Tanque, um jogador conhecido no futebol de veteranos. Então, a gente sabia que a gente tinha estrutura, que a gente tinha bons parceiros, que a gente tinha uma boa organização e que apenas contra a Sungs os 2 resultados não tinham acontecido. Chegamos para a final e antes do jogo eu recebo a notícia, que não é uma notícia que todo mundo gostaria de receber, que é de um atleta que estava adoentado, que era o Moreira, mas a gente sabia que em contrapartida, não desejando que ele estivesse adoentado, mas sabíamos que a ausência dele poderia nos favorecer. E foi o que aconteceu. O Clube Santa Maria Mustang, embora fosse um jogo equilibrado com a Sungs, fez um gol no primeiro tempo, depois acabou marcando no segundo tempo um outro gol. Eu lembro que eu estava, esse jogo inclusive na arquibancada, e eu estava do lado de 2 parceiros meus, 2 parceiros meus do Setembro, o Renan e o Ozorowski. E eu lembro que quando deu o segundo gol, eu disse, acabou, agora deu. Ainda gritei, né? Terminou, agora eles não buscam mais. E foi o que aconteceu. Nós conseguimos uma vitória por 2-0, tivemos uma atuação, aliás, 2-1, e no final do jogo, eles tiveram um gol, se eu falar a memória, foi até o Vilmar que fez o gol, mas eles tiveram um gol no desconto, e aí fica aquela preocupação, né? Tu tá ganhando o jogo, toma um gol lá no final do jogo, vai conseguir segurar, vai, não vai, e nós conseguimos segurar. Isso mostrou a capacidade do nosso técnico, que é o Pedrado, que já é bicampeão conosco e já tem 2 terceiros lugares. Então mostra que ele também está fazendo um bom trabalho, porque a gente, quando teve a saída do Beto Jardim, o Moacir Figueira já tinha trabalhado com Pedrada na Associação Figueira e ele indicou o nome do Pedrada. E eu lembro que eu fui conversar com o Pedrada na casa dele, lá na Vila Oliveira, e você veio, ó, Pedrada, a gente tem mais ou menos uma ideia de trabalho que funciona assim, assado. Ele, Matheus, já dei uma olhada, já estou sabendo do convite, já dei uma olhada, na época ele foi assistir um jogo de Ferroviária, já olhei o nosso próximo adversário, que é a Ferroviária, já tem conhecimento. Então, é um cara que procura estudar futebol, se capacitar também, é um cara que está alinhado com as nossas ideias. As divergências acontecem muitas vezes. A diretoria tem uma preferência de maneira de jogar, ou de alguns jogadores saírem jogando, o criador tem outra, mas a gente costuma dialogar, não determinar, não interferir. E acredito que todas as decisões tomadas ao longo do último semestre, ou parte delas, funcionaram. Na verdade, tudo aquilo que não funcionou também por parte do comando técnico, a gente procurou corrigir para a final. E acredito que o título realmente, com quem mereceu, pela disputa final em si, da forma como ela foi jogada e da forma como nós conseguimos impor uma qualidade que o Santa Maria tem ao longo desses últimos anos. Nós falamos no Marquete e no fim nós não falamos muito do Moacir Figueira. O Moacir Figueira é um cara que vem há muito tempo também trabalhando com os veteranos. Não tem nada a ver com o Arroz Figueira, pessoal. Quem não sabe ainda, o Moacir Figueira
eu corria com o Fuca, né? Ainda corre. Corre com Tem o corrida Fuca. final de semana Ele agora, não vai estar aí. Divide as atenções dele entre o futebol de veterano e as corridas que ele pratica, né? Mas é um cara que nunca deixou de estar presente, estar junto aí com o futebol de veteranos. Ele tem, inclusive, um escritório de despachante com o filho, né? Exatamente. Eu lido com duas categorias, né? 65 e 70. Mesmo assim, eu tenho um alinhamento. Apesar de eu me dedicar mais à categoria 70, eu tenho um alinhamento também por fazer a lista de jogo, por conhecer todo mundo na categoria 65 anos. A gente sempre tem um diálogo com o Moacir Figueira. O Moacir sempre é uma pessoa que a gente ouve muito, é uma pessoa que está sempre junto conosco, nos ajudando, é um parceiro de longa data. E como eu digo, ele faz parte da história da construção do Clube Santa Maria e até hoje ele tem caminhado conosco. Claro que a gente sabe que no futebol, muitas vezes, há opiniões que conflitam, mas a gente sempre entende que o divergir também faz parte do bem comum, então a gente procura sempre divergir com respeito, sempre que possível, mas alinhar pensamentos para que a gente possa sempre desempenhar o melhor papel. E quando tu vai formando um grupo de pessoas que você gosta, de pessoas que respeitam, outras pessoas vão chegando, né? E dessa forma a gente conseguiu trazer no semestre passado duas figuras muito conhecidas no futebol de veteranos. Quem não conhece o Léo e o Canhoto. O Léo que mora em Bata, mas é de Rosário. O Canhoto que mora em Santiago. O Pelanca, que veio de Agudo. Agora, para esse semestre, somaram conosco a Fife, Flamarion, Peninha, Jacó. Então, eu acredito que o Clube Santa Maria Mustang ele construiu um caminho não apenas de ser vencedor. Isso é uma consequência daquilo que você produz ao longo da competição e da forma como você se organiza. Mas o Clube Santa Maria Mustang conseguiu realmente formar uma família de pessoas que estão juntos uns pelos outros, que se cobram, que se respeitam, que querem estar juntos todo final de semana, todo sábado, e isso é o mais importante, né, meu menino? O Canhoto, o Léo, o Jacó e o Flamarão, oriundos da equipe das Dores vencedora, né? Exatamente. O Flamarion é uma curiosidade. O Flamarion, aliás, tem outro jogador, né? O Moacir lateral. Sim, lateral direito. Lateral direito, muito bom jogador. Inclusive, ele foi expulso no primeiro tempo da final, semestre passado, então a gente, com 10 homens, conseguiu fazer um gol, fazer o 2-0, tomar um gol no final. Então a gente resistiu. Ele foi expulso no final e perdeu, né? Então já tínhamos até feito um gol, mas a gente resistiu todo o segundo tempo, ainda fizemos um segundo gol. Tem duas pessoas que eu quero. Uma pessoa que eu também quero salientar bastante, que eu acho que é importante para o nosso planejamento também, que é o Paulinho. Para quem não conhece, o Paulinho se divide entre Tubarão, Santa Catarina e Juí. Os pais moram em Juí, ele é natural de Juí. O Chico Cebola, também outro parceiro importante, joga conosco. E o Paulinho é um cara que muitas vezes vem lá de Tubarão, zagueiro, Santa né? Catarina. Zagueiro. Não, é meia. Quem tem o pessoal de São Vicente, lá o Elvio Budiga, que também já joga bastante tempo em Santa Maria, jogaram no Montese, inclusive, também. O Budiga já foi campeão pelas Dores, na categoria 60 anos. Um outro atleta que, para mim, como ser humano e como atleta espetacular, que é o Bronzatti, lá de Cruz Alta. Jogou muitos anos no Grêmio, Montese, e agora está conosco também. Nesse semestre passado, nós somos campeões. Aliás, essa é a Copa Verão, né? Porque a gente fez uma estratégia de montar um time para participar da última Copa Verão, categoria 60 anos. Paramos na fase semifinal, certo? Da competição. Trouxemos alguns atletas com idade de 60 e outros que já podiam ficar para 65. Entre eles o Flamarion. Até que no primeiro semestre, Flamarion disse, Mateus, temos em Marqueto, tem um compromisso com as Dores. Mas eu prometo que no segundo semestre eu vou vestir a camisa com o Santa Maria Mustang. Então o Marqueto conseguiu alinhar até uma boa relação que ele tem com o Gentil das Dores. E alguns atletas que as Dores entendiam que já não faziam tanta diferença mais nos 60 anos, acabaram vindo jogar conosco. Então aqueles atletas mais velhos, embora o Flamarion seja uma exceção, as Dores conseguiu trazer alguma reposição. Então a gente conseguiu para esse semestre trazer Flamarion, Peninha, o próprio Jacó, que não estava jogando, voltou a jogar. Então a gente está pavimentando um caminho que a gente consolidou já com 2 conquistas. Perfeito. Bom, a competição, dentro do que vocês esperavam, com a nova coordenação, uma nova maneira de dirigir da FUVESMA, deu tudo beleza? Perfeito. Nenhuma restrição? Não, uma coisa que eu sempre falo, Nesses, é que a gente tem que olhar para a competição. Quem é coordenador de categoria, quem é representante da equipe, quem tem um olhar para a competição e não apenas um olhar para a sua equipe. Vou dar um exemplo.
Por exemplo, nesse semestre, 2 rodadas atrasadas do futebol de veteranos, certo? E tem um segundo turno que está em andamento, para começar. Por decisão das equipes, foi solicitado que as rodadas atrasadas fossem realizadas antes de começar o segundo turno. Representantes do Cerro Azul, Figueira, Ferroviária, todos de acordo. Coordenadores compraram a ideia, passaram para a diretoria bateu o martelo e atendeu. Então, quando você consegue ter um olhar para o todo, é muito mais fácil de você ter um diálogo também com a diretoria da FUVESMA. Agora, eu digo para aquelas pessoas que pensam apenas no seu próprio umbigo, não tem como ter muita durabilidade numa trajetória de futebol em que a FUVESMA e as equipes precisam pensar no engrandecimento da competição. Então, nós temos há 2 semestres 7 equipes participando na categoria 65 anos, neste ano de 2025, mesmo número de 2024, e a gente espera que para o ano de 2026 a gente possa ter novas equipes para engrandecer ainda mais a categoria 65 anos, que já é uma categoria onde o respeito, em geral, impera nas disputas dentro de campo. Perfeito. Alguma coisa que a gente esqueceu de colocar aí? Gostaria de... Como... Olha, é importante a gente frisar que nesse modelo que a FUVESMA tem trabalhado, ela tem dado oportunidade para que todas as equipes possam ter uma mesma chance de chegar a uma fase decisiva, haja vista as formas dos sorteios, a democracia nas decisões tomadas. Então, como aconteceu com o Santa Maria Mustang, que não foi o primeiro colocado da primeira fase no semestre passado, mas foi segundo. Você pode, independente da posição em que você chegar, dependendo da categoria que for, você tem chance de ser campeão. Já tivemos casos em outras categorias em que os primeiros e segundos colocados da primeira fase nem na final chegaram. Isso é um trabalho democrático, é um trabalho coerente, é um trabalho que dá a oportunidade a todos vivenciar um ambiente de competição, e é isso que nós queremos também continuar a fortalecer e a ter isso como mantra dentro da categoria 65 anos, prezando o respeito, a disciplina e o congressamento de todos os representantes da equipes, atletas, que é o mais importante, embora a gente saiba que na hora do jogo todo mundo quer fazer o melhor para ganhar a partida. Sem dúvida. Leva o nosso abraço ao pessoal, parabéns, né, pela conquista aí, e um bom segundo semestre, tanto como coordenador, como também como dirigente. Obrigado, eu agradeço. Quem sabe a gente tenha mais uns troféus esse semestre, né? A gente está trabalhando para isso, tanto na categoria 65 anos, que é o nosso foco aqui, e buscar mais uma conquista que seria a terceira consecutiva, como na categoria 70, que seria a primeira competição. Mas isso tudo vai depender do que for desenrolar pela frente, do que a gente puder conseguir construir ao longo desse caminho, desse semestre, para chegar na fase mais importante, que é a fase final. Isso aí. Legal, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo programa.